Como é que o conhecimento é possível para Platão? Como é que a gente pode saber que algo é verdadeiro ou falso, que algo é realmente belo ou feio, que algo é realmente justo? Como é que a gente pode entender o que é a coragem? Como é que a gente pode entender o que é a temperança? Como é que a gente pode entender o que é a justiça? Ou uma série de outras questões para Platão. Pessoal, sou o professor Daniel Cidade, queria convidar quem está chegando agora a se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer o comentário do engajamento e deixar aquele like maroto, tá? Então vamos relembrar, né? Já tem vídeo sobre isso, que Platão acredita na existência de um mundo das ideias. A gente chama isso de metafísica das formas ideais. Nesse mundo das ideias reside o ideal de beleza, reside o ideal de justiça, reside a ideia central, a melhor de todas, a principal de todas as ideias, que é a ideia de bem. Mas Platão também vai ser influenciado, seja pelo orfismo, mas muito provavelmente mais pelos pitagóricos, na crença em uma alma humana e imortal. Nós possuímos uma alma. Qual que é a pegadinha dessa alma? Antes da gente assumir o corpo, né, nesse corpo sensível que a gente está, o corpo das sensações, por isso sensível, tá? A nossa alma, ela estava no mundo das ideias. A nossa alma teve contato direto com as formas ideais, tá? Então, a nossa alma possui o conhecimento do belo em si. A nossa alma possui o conhecimento do justo em si. A nossa alma possui o conhecimento do bem, tá? Tá tudo dentro de nós. A gente chama isso de doutrina da reminiscência, ou a gente também se refere a isso como inatismo platônico. O processo do conhecimento, ele só é possível, tá? Ele só não é relativista, tá? Platão estava, de certa forma, criticando os sofistas, que ele considerava um bando de fanfarrão, charlatão, relativista. O conhecimento, ele só não é relativista porque, para Platão, é a solução que ele dá para isso, porque ele já reside dentro de nós, tá? Então, se a gente for pensar que, né, Tá escrito na Academia de Platão, né? Se não conhece geometria, nem entra. Não exatamente assim, tá? Mas algo parecido com isso. Platão era alguém que gostava muito da matemática, né? Se você olhar dentro de você, no fundo você vai saber que reside dentro de você a ideia de que 2 mais 2 é 4, tá? Ela está além das suas experiências sensíveis. A ideia de que um triângulo tem 3 lados. Inclusive, Platão é bastante responsável por algumas descobertas matemáticas, se eu não me engano, acerca do próprio triângulo. Tem até um diálogo chamado Meno, bastante interessante, que eu já li umas 2 vezes e não entendi quase nada, né? Que Platão faz um escravo deduzir um teorema, né? Eu sou muito ruim com teoremas, então se alguém quiser ler o diálogo e dizer se realmente faz sentido ali o diálogo, né? Mas se bem, de qualquer forma foi o próprio Platão que escreveu tanto as perguntas quanto as respostas, né? Mas o diálogo é Sócrates com um escravo. E esse escravo, ele sempre vai respondendo as perguntas de Sócrates e ele sempre as responde corretamente. Por que eles respondem corretamente? Porque já estão na alma dele, tá? Então tem até certo, se for ver, tem até certo progressismo aí, um tanto quanto modesto, né? Mas o próprio escravo tem alma, tá? Então depois aí na história da humanidade algumas pessoas vão dizer que o escravo não tem alma. Se você não acredita em alma, tudo bem pensar que os escravos não têm alma, porque você também não tem, e ninguém tem na verdade, mas se você acredita em alma e acredita que alguns seres humanos têm alma e outros não têm, existe um nome para isso e o nome é racismo. Mas para Platão acreditava sim que todo mundo possuía uma alma, tá? A grande questão é o acesso ao conhecimento dessa alma que é diferente para nós. E assim como Platão tem o mito da caverna, que é muito famoso, né, ele se utiliza de outros mitos para explicar outras coisas. Tem bastante mito em Platão. Se você gosta de ler mito, vai ler Platão. E ele se utiliza do mito de Er para explicar o conhecimento, tá? Então é uma alegoria para facilitar a nossa compreensão. Ele vai dizer que o pastor Er, ele morreu e foi levado ao mundo dos mortos. Nesse mundo dos mortos, as almas elas estão contemplando a verdade e elas possuem o conhecimento verdadeiro.
As almas, elas vão renascendo várias vezes para se purificar, até que elas não precisem mais nascer, tá? Isso é bastante de acordo com a doutrina espírita que a gente pode aí encontrar em alguns lugares. Quando a alma não precisa mais se purificar, ela vai permanecer na eternidade. Tanto difícil de entender o que seria isso aí, também confesso que eu sou uma pessoa pouco metafísica, mas é o que tem. Antes de voltar à Terra, as almas inclusive podem escolher o corpo, o ser que elas vão habitar. É bastante interessante ler isso em Platão, que está de uma maneira até bastante... a história é bem longa, assim, Platão conta um monte de coisas. Ele conta como o ele vai ter contato com os grandes heróis da mitologia, Aquiles, Ajax, Odisseu, e mais algumas pessoas bastante interessantes, tá? E essa volta deles para a Terra é um mito bastante interessante. Quando estão voltando para a Terra, né, então tá todo mundo voltando junto ali, elas vão passar pelo rio do esquecimento, o rio Letê, e elas vão beber as águas, tá? O não bebe. O não bebe porque a tarefa do é voltar à Terra e narrar o que aconteceu. Tá? Então as almas que estão voltando, elas vão beber porque elas vão esquecer as formas ideais. Por isso que a gente não tem esse conhecimento acessível a nós. Ele está em nós, mas ele não está acessível. Então, nesse sentido, conhecer é ter acesso a uma verdade que reside em nós. Quando vão beber as águas, algumas almas bebem menos. Então são as almas que são mais aptas à sabedoria, né? Os filósofos, na verdade. Os filósofos, eles bebem menos do rio, das águas do rio, e eles esquecem menos. Então o acesso que eles vão ter ao conhecimento que reside em todos nós é muito mais fácil. Por isso que os filósofos são muito intelectualmente superior a todos os outros seres humanos. Se não nascêssemos com a razão e a verdade dentro de nós, como sequer identificaríamos que algo é verdadeiro ou racional? Então, vocês podem achar Platão um tanto quanto arrogante, mas vamos pensar que ele viveu numa sociedade escravagista, numa sociedade onde o conceito de humildade, na minha opinião, nem faz muito sentido, tá? Platão era um aristocrata, todo esse ideal que a gente tem de igualdade, até de humanidade, né? A Revolução Francesa, o humanismo, uma série de eventos históricos despertaram em nós. Platão é muito antes disso. Platão, de certa forma, não tinha problema nenhum e nem era visto como algo muito problemático pensar dessa maneira, pensar que, né, ele, enquanto filósofo, possuía um acesso privilegiado à sabedoria, tá? Hoje em dia já é um tanto quanto duvidoso pensar assim, mas opinião do filósofo que não é tão iluminado e que talvez tenha bebido muito daquela água porque sou uma pessoa muito hidratada. Então, pessoal, espero que tenham gostado, espero que isso tenha elucidado um pouquinho Platão e até instigado a leitura, tá? Esse mito do está no último livro da República e eu recomendo, óbvio, a leitura da República inteira, né? Já tem o Mito da Caverna, que está no 7º livro, tem bastante coisa interessante, é um dos maiores clássicos da história da filosofia. Então não se esqueçam de todas aquelas coisas como like, etc. E boa noite.